Pessoal, o vídeo de hoje é polêmico e muitas pessoas vão ficar com raivinhas, bochechas rosadas e coradas de raiva de mim, porque hoje eu vou falar como Evangelion não é tão difícil assim e como o final do Evangelion não é difícil de entender. Isso é basicamente uma coisa que foi perpetuada e espalhada aí pela internet, mas cara, Evangelion não é complicado. Quer um anime complicado, vai ver Ergo Proxy. Aquilo sim é um final difícil e complicado de entender, com muita filosofia, muita coisa. Evangelion é mais simples do que parece, e nesse vídeo eu quero simplificar para você. Então eu já peço que você se inscreva no canal, deixe seu like, hype, e também comente a hora que você está vendo esse vídeo. E por que eu estou dizendo que Evangelion não é um anime difícil de você entender? Porque a história do Evangelion ela é muito simples do início até o fim, porque ela é diretamente jogada na sua cara. O que dificulta o Evangelion é justamente as coisas que aparecem em volta dele. Toda a lore, as questões do misticismo, das associações, coisa e tal. Eu já fiz um vídeo de 1 hora aqui no canal, falando sobre o lado oculto do Evangelion, que é a parte mais difícil, que é realmente a parte da questão das conspirações, os esquemas do governo, o que realmente é a Nerve, as simbologias com a Bíblia, com algumas mitologias. Tá tudo lá nesse vídeo de 1 hora, então eu vou deixar aí no card para você assistir. Mas basicamente aqui, para resumir, para quem não viu aquele vídeo de 1 hora, o Hideaki Anno, ele gosta muito de colocar esse imaginário cristão e algumas coisas também de conspirações de governo, né? Como sempre tem um plano grande por trás, a sociedade secreta que realmente governa o mundo por trás dos panos, não tem ninguém bom, tem essas coisas o Hideaki Anno gosta de fazer, onde sempre tem uma camada mais profunda atrás da pessoa que parece mais simples. E como os poderosos meio que sempre estão por trás de tudo, eles sabem de tudo, enfim, eles sempre são, abre aspas, eles, fecha aspas. Então sempre teve isso dentro de Evangelion. E pelo fato de muita simbologia, muita coisa, muita cena dramática, faz o pessoal pensar, meu Deus, que coisa mais difícil, não dá pra entender esse anime. O que é caboclo, o que ele quis dizer com essa cena? E muitas coisas são só aquilo mesmo. E o Evangelion ele tem um final de TV, que é aquele episódio que virou meme do parabéns, do pessoal batendo palma pro Shinji. E também a gente tem um filme que foi feito para meio que ser ali o fim mesmo do Evangelion, e esse é o nome, End of Evangelion. O filme também é canônico para essa linha do anime, e ele mostra o que realmente aconteceu ali no final. Contudo, não é que nem o Fullmetal Alchemist de 2001, aquele Fullmetal Alchemist clássico que você tem que assistir o filme para você entender o final, porque o final do anime não é o final. Também não é igual os OVAs de Hunter x Hunter 99, que adaptam Grid Island, então Hunter x Hunter 99 não acaba daquele jeito, ele tem ainda os OVAs. Não é esse tipo de coisa. Esse End of Evangelion, ele é o final do Evangelion, mas se você assistir só até o episódio final da televisão, tá tranquilo. Se você vê até o 26º episódio, você vai entender o final. Se você não entender e assistir o filme, talvez fique mais fácil para você. Mas ainda assim não é tão difícil e é isso que eu vou explicar finalmente. Para começar, do que se trata o Evangelho e por que esse final é dito como difícil. Como eu falei, tem muita coisa em volta, muita lore, negócio de simbologia bíblica, o que realmente são os anjos, quem são os vilões. Mas, cara, a história é basicamente mostrar como pro Shinji, né, o mundo deve algo para ele, a vida tem que ficar mais fácil, não fica, é tudo difícil, é tudo sofrido, e com o decorrer da história, o Shinji entende isso, que a vida vai ficar mais difícil sim, e tá tudo certo, tipo, todo mundo tem suas dores, seus traumas, suas coisas para enfrentar todos os dias. E basicamente a série mostra o desenvolvimento emocional do Shinji, que ele é um cara que não quer levar responsabilidade, que ele é o esquisitão, que ele é frouxo, que ele é medroso, que ele não quer ser igual ao pai, mas acaba sendo igual ao pai. Aí mostra também as dificuldades do pai dele, que o pai do Shinji, o Gendo, é um monstro, e aí o Shinji começa a se ver nele. Enfim, você vai vendo todas essas camadas do cara, e basicamente o final do Evangelion é o Shinji entendendo isso. Aí tem algumas coisas que ficam em aberto, tipo, será que o mundo volta ao normal? Será que o mundo ali acaba, vai ter um apocalipse mesmo? Será que o Shinji e a Asuka vão ser os últimos humanos e eventualmente vão morrer? Enfim, aí fica isso. Isso fica em aberto. Mas o que acontece mesmo é essa evolução do Shinji, tá ligado? O que acontece é isso. A evolução do Shinji é basicamente um anime, mangá, filme, enfim, sobre a evolução de um cara. É basicamente isso, o Shinji evoluindo como pessoa, desenvolvendo o emocional e o psicológico dele. É isso. É um cara cheio de trauma, todo esquisito, melhorando. Em algumas partes, né? Porque o cara, tipo assim, diz que vai melhorar, né? A gente não sabe como é que o Shinji vai ficar mesmo. Então é basicamente isso. E por que o pessoal acha tão difícil o Evangelho? Porque muita coisa ali é meio que tipo jogada na sua cara. Literalmente, né? Que nem o Shinji jogou no hospital na Asuka, eu não vou nem entrar muito nessa cena. Mas, tipo, é tudo meio jogado na sua cara, sabe? E aí o pessoal fica, meu Deus, mas o que era aquilo? Aquele anjo, o que apareceu aquela cruz? O que é aquela, por que aparece aquela árvore da vida? O que é esse negócio? O que... Mas é tudo simbolismo, entendeu? O Hideaki Anno, ele bota um monte de simbolismo, mas no final das contas o Evangelho é sobre um menino estranho e o desenvolvimento pessoal dele. É basicamente isso. A história é bem direto ao ponto nesse sentido. O pessoal diz que o final do Evangelho é esquisito, porque o final dele não é um final, tipo, sei lá, acaba, o mundo acaba e é explicado pra você, o mundo acabou, não sei o que, não sei o que, não sei o que, aconteceu isso, música de créditos. Não, é porque o final da TV é uma cena esquisitíssima do Shinji no meio do nada, com o povo batendo palma pra ele, e o final do filme é um apocalipse, tá ligado? Com a Asuka e o Shinji
vendo um rio vermelho e uma rei gigante aparecendo e o mundo acabando. É isso. Por isso que fica estranho de você entender, você pensa, nossa, que final difícil. Mas na verdade, quando você para realmente assistir, você vê todos os episódios, em vez de, sei lá, só ver melhores momentos ou ver algum youtuber falando, você vai ver que faz sentido. Isso tudo que eu tô falando, não sei, vai ter alguém que vai querer comentar. Não é não, o evangelho é muito mais difícil que isso. Você tem que ver que tem as nuances. Vai falar alguma coisa que eu já falei no vídeo de 1 hora, que é o vídeo explicando as coisas pelo lado do evangelho, por fora, que não estão na trama principal. A trama principal é o desenvolvimento do Shinji como pessoa. Mas pelo fato do evangelho ter vários personagens complicados em volta do Shinji, só a Misato e o Kaji já dava pra ter um anime sobre esse relacionamento deles, sobre como eles são complicados. Então você tem um monte de personagem complicado em volta do Shinji, você tem uma lore de uma conspiração gigantesca da Nerve por trás também. Aí você tem também toda a questão da simbologia, da mitologia daquele mundo, que pega algumas coisas do cristianismo, pega algumas coisas também do judaísmo, pega de umas outras religiões também por aí, e vai fazendo aquele bololô que o Hideaki não gosta de jogar tudo no liquidificador, bater e jogar pro fã beber, e é isso. Então se você pega e você olha só a trama principal, que é o Shinji, foque no Shinji. Se você focar no Shinji, você vê que é uma linha reta, dele começando, crescendo, e o ponto final dele, que é quando ele vai realmente mudar. É isso. A história do Evangelho é basicamente a superação do Shinji. É isso. Final das contas, é isso. Não tem pra onde correr. Só que como o Evangelho ele apresenta muitas coisas ao envolto dele, faz parecer que é um anime extremamente complicado. Já é diferente do Ergo Proxy. Ergo Proxy é um anime que eu ainda vou fazer vídeo aqui no canal, mas que ele é essencialmente mais difícil. Porque o Ergo Proxy ele traz várias coisas ao mesmo tempo que influenciam diretamente no final. Tipo, diretamente no final. Então, aí o final do Ergo Proxy, eu digo, normalmente você tem que assistir 2 vezes pra entender. Eu já assisti umas 3, 4, eu não entendi de primeira, eu assisti na primeira vez. Entendi mais ou menos o final, aí eu vi uma segunda vez, aí eu entendi, e daí depois eu já reassisti sabendo realmente o que acontecia. Porque o Ergo Proxy, sim, ele confunde muito. Ele faz você pensar numa coisa e faz outra. Já o Evangelho ele não faz tanto. E outra coisa também, se o Evangelho fosse tão difícil, ele não teria ficado tão popular. A verdade é essa, me desculpe dizer isso, mas se o Evangelho fosse tão difícil assim, ele não teria ficado popular porque ele causaria repulsa nas pessoas. E a verdade é essa, eu sei disso porque tem muita coisa que eu recomendo e às vezes o pessoal fala, eu não gostei, isso é uma porcaria, não sei o quê. Por quê? Porque a pessoa não consegue passar dessa camada primeira. A pessoa vê, acha difícil, mas ela não tem capacidade de reassistir, de assistir com outros olhos, de procurar as coisas. Então tem coisas que são profundas demais para o grande público. Então quando uma coisa é difícil, geralmente ela não vai ter uma fanbase muito grande, tá ligado? Não vai cair no gosto popular porque é chato. E eu digo isso por quê? Porque 90% das coisas que eu assisto não são tão difíceis. Só 10%. Por quê? Porque boa parte das coisas que são difíceis não são tão difundidas. E tem uma linha muito, assim... Na verdade, não grande não, uma pequena linha entre o chato e o complicado. Tem obras que são excessivamente complicadas e faz com que a pessoa drope, não por falta de inteligência. Não estou dizendo que o grande público é burro não, tá? Não me levem a mal. O que eu estou dizendo é, no geral, obras complicadas tendem a ser obras chatas. Por exemplo, Berserk é uma obra complicada, mas é uma obra, sensacional. É o meu mangá favorito. Tem muita coisa difícil em Berserk, tem coisa que não é explicada, que você tem que olhar por fora, que você tem que pesquisar. É uma obra difícil, top, mas não é chata. Já tem outras obras, tipo Tenchi no Tamago, o Ovo do Anjo, que essa daí, ela é complicada, mas de certa forma dá pra você dizer que ela é meio chata, assim. Porque, tipo, ela joga um monte de coisa, não explica nada e você fica no Deus dará. Então acaba se tornando chato de ver. Só que como é um filme, aí você assiste e fica mais tranquilo. Mas imagina 30 episódios de Tenchi no Tamago. Ninguém assistiu 30 episódios, mano. Porque ia ser 30 episódios de coisas sem, sabe, sem pé nem cabeça. Só quem gosta muito de coisa surrealista ia gostar de ver 30 episódios de Tenchi no Tamago. Tá ligado? O Ovo do Anjo. Então, assim, é uma linha muito tênue, cara. Então, assim, o Evangelho, pra ele ter ficado tão popular assim, a verdade é que é um meme isso do final ser complicado. Tá ligado? Ser um final complicado. Eu falei complicado, né? Caramba. Enfim. Eu acho que eu pensei em falar na brincadeira e saiu. É isso. Basicamente, o Evangelho não é tão difícil quanto disseram. Então, se você não assistiu o Evangelho, vá assistir, cara. Você vai entender. Você não precisa ser tão inteligente assim. Não é uma coisa tão difícil, cara. Não é mesmo. Tá ligado? Eu achei Evangelho quando eu estava no colégio, depois assisti depois de mais velho, e em nenhuma das vezes eu tive alguma dúvida sobre a obra nesse sentido. Não porque eu sou um gênio, ou coisa do gênero, né? Não sou um gênio nem coisa do gênero. Mas, cara, é porque não é tão difícil assim, sabe? Não é tão difícil mesmo. Sabe? Você quer uma coisa difícil, sei lá, mano, lê o Watchmen. O Watchmen é um quadrinho bem complicado. Tem bastante nuances ali sociais pra você vê muito do autor ali. Mas, pô, o Evangelho não acho que é complicado, não. Acho que o pessoal meio que superestima. O pessoal fica meio com hiperfoco porque tem muita coisa, muito personagem. E a maioria das obras não tem tantos personagens assim, complicados, né? A maioria dos personagens são mais simples e o protagonista é mais complicado. Já que não, todo mundo é complicado no Evangelho, tá ligado? Dos caras mais importantes aos menos. Então,
Eu acho que isso ajuda na complicação geral da obra para as pessoas que olham assim de fora, né? Mas quando você para assistir, velho, é basicamente o Shinji deixando de ser boiola, o quê? É isso aí. E bom, pessoal, basicamente é isso. Se você quer ler, assistir ou consumir o Evangelho, link no comentário fixado. Deixe o hype nesse vídeo e também comente o emoji de pizza. E assista o meu vídeo de 1 hora sobre o Evangelho, para você ver realmente o que é a parte complicada do Evangelho e a profundidade da obra. Porque eu não disse que o Evangelho é uma obra rasa. Talvez tenha algum jumento que veio dizer que eu falei isso aí nos comentários. Mas eu não disse que o Evangelho é raso. Eu disse que ele não é tão complicado quanto dizem. Mas ainda assim é uma obra profunda que traz muita coisa boa, tá? E é isso, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e se cuidem.